Bom dia! É muito bom estar aqui mais uma vez para juntos nos alimentarmos com essa palavra maravilhosa, essa porção da palavra de Deus, que esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Evailza Marques e é muito bom estar com você a cada manhã, nos alimentando com esse banquete que o Senhor preparou para nós. Nós estamos meditando esses dias na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipos, aos filipenses. Nós estamos lendo e meditando essa carta. Nós já vimos que o autor é Paulo, que foi no ano 61 depois de Cristo, durante o período em que Paulo esteve preso em Roma. Tudo isso nós já vimos, certo? E é uma carta que a gente chama de Carta da Alegria. E nós estamos hoje nesse capítulo de número 2. Nós começamos ontem o capítulo 2 e hoje a nossa leitura vai continuar, sabendo que esse capítulo 2 tem um subtítulo nessa Bíblia de aplicação pessoal, que fala que a alegria no servir. É uma carta alegre, exatamente. Por quê? Porque Paulo ele está na prisão, mas ele está preso, mas a alma dele está livre. Ele está feliz, ele está agradecido por ter recebido a ajuda daqueles irmãos. E ele está agradecido pelo comportamento daqueles irmãos também, o testemunho que eles estão dando. E ele continua se preocupando em orientar, em ajudar, em cuidar daqueles irmãos. E aqui nós estamos hoje, a nossa meditação será do versículo de... Ontem nós terminamos no versículo 5, hoje nós vamos continuar no versículo 6 e vamos até o versículo 13, tá bom? Mas antes, eu te convido a orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos felizes, agradecidos a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Como é bom falar, estudar, nos alimentar, nos fortalecer com a palavra de Deus. Então vamos ler? Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Se não, você coloca o fone de ouvido. Eu vou ler para você. E se você também tiver interesse em alguma dúvida, faça suas anotações, deixe um comentário. Mas não esquece de deixar o seu gostei. É muito bom para o crescimento do canal. E se inscreva se não é inscrito também. Olha só, nós estamos no capítulo 2 de Filipenses. Nossa leitura hoje será, já falei, do versículo 6 ao 13. Eu vou ler agora. Vou pegar uma Bíblia aqui com uma letra um pouquinho maior para melhorar aqui, tá bom? 6 a 13. Vou ler aqui. Vamos lá. Capítulo 2, versículos do 6 ao 13, que diz assim. Versículo 6. O versículo 5 que nós terminamos ontem, ele dizia assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Essa é a nossa meditação nessa manhã com palavra. Nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concede, de nos alimentar com mais uma porção da sua palavra. E aí nós encontramos aqui
esse texto, que é um texto riquíssimo. Ele vem continuando a preocupação de Paulo em orientar aqueles irmãos. E aqui nós chegamos, esse versículo 6 diz assim, falando de Jesus Cristo, que ele vem falando que é para haver em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E aí ele explica que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele deixa toda a sua glória e ele não quer ser igual a Deus, ele não quer ser acima de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. E aí diz assim, por quê? E aí ele explica o que é que esse Cristo fez? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele veio para servir. Olha que privilégio a humanidade teve e tem de ter tido um Jesus que se despiu da sua glória quando veio a esse mundo por amor. Ele se despiu de toda a sua glória, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí a gente vê aqui que muitas vezes as pessoas subestimam o sacrifício de Jesus, mas nós somos privilegiados de ter tido o privilégio de ser alcançado por essa salvação. Jesus veio ao mundo por amor a mim, por amor a você, para nos dar vida e vida com abundância. E Paulo, ele está lembrando isso àqueles irmãos, e ele está feliz e agradecendo, porque o interessante é que assim, fazer as coisas boas quando o líder está ali na mesma reunião é fácil, não é? O problema é continuar fazendo bem quando aquele líder se afasta. Por quê? E nós precisamos aprender isso, né? Porque nós temos um líder maior chamado Jesus Cristo de Nazaré, que foi o nosso Salvador, é o nosso Senhor. E Paulo está aqui alertando aqueles irmãos. E eu encontrei aqui eu tenho a Bíblia explicada, e eu encontrei aqui um comentário que vem falando exatamente desse texto. Mas eu quero voltar aqui, e aí diz assim, ó, nos versículos, no versículo de número 6 é destacado a preexistência de Cristo. Olha só. No versículo 7 ao versículo 8, a primeira parte, fala da encarnação de Cristo. O finalzinho do versículo 8 fala da crucificação. Olha o que fala o versículo 8. O versículo 8. O início do versículo 8 fala: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Por quê? Porque ele foi levado à cruz do Calvário e para ser morto por amor a nós. O sacrifício de sangue. Ele estava ali como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E aí, olha só, sendo obediente até a morte e morte de cruz, é quando fala da sua crucificação. E aí, quando a gente chega, depois a gente vai vendo aqui, olha o versículo 9, pelo que também, sabe o que acontece com isso? Deus o exaltou. É o próprio Deus quem exalta a Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha só que coisa maravilhosa. É a exaltação do Filho do Homem, em que lemos Cristo é exaltado. Essa primeira parte do versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Uma honra conferida, o nome, olha só, aquele Jesus que se despiu da sua glória, que veio a esse mundo, que se fez homem, e que é levado à cruz, se sacrificou, foi crucificado, derramou seu sangue, agora ele tem o seu nome exaltado pelo próprio Deus, um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E olha só, o versículo 10 e 11
para que ao nome de Jesus faça o quê? Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos têm que se dobrar ao nome de Jesus. O versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos glorificando a Deus. Isso Paulo estava mostrando para aqueles irmãos, incentivando eles a permanecerem fiéis. E essa carta chega a nós agora. Chega a nós através da Bíblia, a palavra de Deus. Como é bom, como nós somos alimentados, como nós somos fortalecidos em lermos a Bíblia, meditarmos a palavra de Deus dia após dia. Mesmo que seja pouquinho tempo, mas tome um tempo. Pode ser o mínimo, mas tome um tempo em ler uma porção da palavra de Deus, em se alimentar. Mas faça isso com os ouvidos espirituais abertos, com o seu coração aberto para aprender de Jesus Cristo, o nosso professor por excelência. E aí, nós chegamos aqui, a gente encontra os versículos 12 e 13. De sorte que, olha o que Paulo está dizendo. Depois de falar tudo isso, de que Jesus ele foi humilhado, e Paulo estava preso, não esquece disso. Ele diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, olha a hora da presença do líder e da falta do líder. Não só na minha presença, mas muito mais. Agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dizendo, olha, independente de eu estar aí com vocês ou não, continuem obedecendo, porque vocês não estão obedecendo a mim, vocês estão obedecendo a Deus. Isso é maravilhoso, isso nos ensina, enquanto estamos aqui, vamos continuar obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus, os seus ensinamentos, para sermos fortalecidos a cada dia. E aí o versículo 13, que é o final da nossa meditação no dia de hoje. Hoje nós estamos meditando dos versículos 6 ao versículo 13 de Filipenses, do capítulo 2. O versículo 13 diz, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Tudo está nas mãos de Deus. Todo domínio pertence a Deus. Ele está dizendo aqui, ó, o versículo de número 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Só que assim, Deus, nós temos vontade de ser usado por Deus, Deus vai fazer aquilo. Olha só, aí tem aqui nesse comentário, diz aqui, ó, Deus faz sem nossa vontade. Os versículos 12 e 13 merecem ser estudados com atenção e cuidado. O versículo 12 e 13 foi o quê? Quando Paulo diz aqui, ó, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Merecem ser estudados esses dois versículos com atenção e cuidado, pois nos ensina que nossa salvação do pecado, dia após dia, não é uma coisa que Deus faz sem nossa vontade, mas consiste de duas partes. Primeiro, querer a vontade de Deus. 2, efetuar a vontade de Deus. E ensinam ainda mais que é Deus quem opera em nós estes santos desejos e a conduta que deles resulta. Significa o quê? Ninguém é obrigado a servir a Deus, mas tem a oportunidade de escolher servir a Deus. E quando nós escolhemos a melhor parte, que é servir a Deus, obedecer, nós somos abençoados porque Deus opera em nós o nosso querer. Deus trabalha com o nosso querer. Deus opera em vós tanto o querer como o efetuar. Quando nós queremos, Deus opera o nosso querer e opera também o nosso efetuar. Por isso que nós conseguimos estar aqui hoje, mais uma vez, nos alimentando com essa porção da palavra de Deus. É um desejo do meu coração. E Deus está me proporcionando esse privilégio, essa honra
de estar compartilhando com você essa porção da palavra de Deus que estamos lendo e meditando, o livro de Filipenses, o capítulo 2 estamos hoje, já encerramos o capítulo 1, capítulo 2, já estamos no versículo 6 ao versículo 13, que é a nossa meditação no dia de hoje. Então, esse Deus é Ele que opera o querer, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Que a vontade perfeita de Deus sempre esteja nos guiando, nos protegendo e nos fazendo felizes. Deus continue abençoando a você e a sua família. Não esquece, deixe seu gostei. Continue orando por mim, que eu oro por você. E é muito bom ter você aqui. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Beijo no seu coração. Deus abençoe a você e a sua família. E compartilhe esse vídeo com mais alguém. É muito bom ter você aqui. Deus te abençoe.